Então vamos, você está aqui comigo, a banca é FGV e neste vídeo a gente vai tratar de tipos de adjetivos, tá bom? Então, ó, venha comigo. Qualificação, caracterização, relação. Essas são as 3 distinções que você tem de conhecer do adjetivo. Neste vídeo, ó, só há isso de teoria. O que eu acho ótimo é que, assim, teoria não é grande. Para a FGV, você tem que aprender a resolver questões. Teoria simples. Vamos ver a teoria? Para a gente já poder ir para o treino. Tipos de adjetivos. Adjetivo de qualificação é aquele que traz opinião. Tem um valor subjetivo. Livro interessante, bom livro, restaurante modesto. Dri, o que é opinião? Opinião é igual a julgamento. É aquilo que varia. Ó, opinião é o que varia de acordo com o ponto de vista. Eu gosto muito desse conceito, ele me salvou em todas as dúvidas que eu tinha na vida. O adjetivo de qualificação, porque assim, você vai ver que são análises, cara, isso aí é brincadeira, as questões que nascem dessa teoria são absurdas, assim, a banca ela viaja. Então, você vai precisar de alguns escapes, de algumas, sabe, assim, alguns mecanismos para você não perder a sanidade. Então, um deles é esse que você vai usar. O adjetivo de qualificação, ele é opinativo, ou seja, ele varia de acordo com o ponto de vista de cada um. Ele varia, guarde isso. O que é interessante para mim pode não ser para você. O que é, livro interessante. O que é interessante para você é necessariamente para mim? Não. Interessante para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Bom livro, vamos lá. O livro que é bom para mim é necessariamente para você? Não. O que muda de opinião para opinião é subjetivo, qualificação. Restaurante modesto, essa aqui foi prova para o TCU. Restaurante modesto. Quando ele diz restaurante modesto, concorda que um restaurante modesto para você pode não ser para mim? Eu posso dizer, não, achei alto nível. Né? Você fala assim, vamos a um restaurante modesto, aí eu chego lá e falo, não achei modesto, achei bem chique, cada um com seu ponto de vista. Isso é qualificação, entendeu? Já o adjetivo de caracterização é aquele que deriva das descrições. Quando você descreve, quando você observa algo. Então, são as observações oriundas da descrição. Tem a ver com cor, dimensão, material, posição. Houve uma questão da FGV em que a banca, livro de cima. Cara, isso aqui foi demais. Livro de cima. Cara, aí ela perguntava se essa adjetivação indicava qualificação ou caracterização. Quando você fala assim, o livro de cima, você está olhando lá para a estante, aí você fala, o livro de cima, isso é caracterização. Isso é uma locução adjetiva, que indica qualificação. Isso não é opinião. Eu não estou opinando, não é meu ponto de vista, é aquilo que eu vejo. Então, caracterização tem a ver com o que você vê. Cor, verde, quadrado, de couro, que é o material, de cima, que é a posição, entendeu? Já o adjetivo de relação é aquele que é fruto. Por que o nome é relação? É importante você entender esses nomes. Por que o nome é qualificação? Porque é opinião. Por que o nome é caracterização? Porque caracterizar é observar.
E por que o nome é relação? Adjetivo de relação é aquele que se relaciona com as coisas do mundo, com conceitos do mundo. Por isso que ele é derivado, normalmente, de substantivos. Ele é oriundo, relação, porque ele se relaciona com as coisas que estão aí. Quer ver? Olha que legal. Ó, vinho chileno, ele é um adjetivo de relação. Por quê? Porque ele deriva, ó, de substantivo. Ele deriva, ele faz relação com os nomes da vida. Vinho chileno é o vinho do Chile. Energia nuclear é a energia do núcleo. Roteiro carnavalesco é o roteiro do carnaval. Por isso ele é chamado de relação. Porque o objetivo dele é se relacionar com nomes, coisas que estão aí. Chile, núcleo. E mais, olha que legal. Isso aqui é um macete. O adjetivo de relação não admite flexão de grau. Então, o que é flexão de grau? Escreva aí, ó. Muito mais. Isso é flexão de grau. Eu não posso dizer, por exemplo, não faria sentido dizer vinho muito chileno. Energia muito nuclear. Roteiro muito carnavalesco. Mas por que esse macete de que eles não admitem flexão de grau? Porque quando você faz flexão de grau, muito mais, flexionar em grau é dizer muito mais, você está atribuindo um juízo de valor. Quando você faz a flexão de grau, ele é qualificativo, adjetivo, que você está modalizando. Vou falar da maneira mais simples, ó. Quando é que eu posso fazer flexão de grau? Quando eu estou dando uma opinião. Por exemplo, aqui eu posso, ó, livro muito interessante. Livro muito bom. Restaurante muito modesto. Por isso que o de relação não admite, porque quando você está trazendo um adjetivo de relação, você não está dando opinião. Você está dizendo de onde ele deriva. A relação dele é com o quê? Ó, chileno, é porque ele vem do Chile. Então ele é relação, ele se relaciona com as coisas do Chile. Energia nuclear, ele é de relação porque ele se relaciona com as coisas do núcleo. Olha que maneiro. Roteiro carnavalesco é um adjetivo de relação porque se relaciona a carnaval. Então não posso dizer muito carnavalesco. Entendeu? É só isso. Acabou. Então eu quero mesmo que você não crie um problema num assunto que está resumido aqui. Se for necessário, para você não viajar nas questões, para você pensar objetivamente, coloque esse resumo aí ao lado. Porque agora vamos às questões. Coloque ao lado, que é para você não ter recaída, mas não deixe de olhar para a teoria. Eu trouxe aqui, para a gente aquecer, classifique os adjetivos sublinhados usando o código. Qualidade, característica, relação. Então eu começo aí com essas frases, coloquei aí 6 frases, e aí depois sim as questões. Posso ir? Aproveitando aqui, isso é flexão de grau, é de grau, tá? Isso é flexão de grau. Prof, isso vale então para superlativo e diminutivo também? Pode. Também, se o diminutivo tiver uma intensificação. Lembrando que diminutivo tem a ver com tamanho, e superlativo tem a ver com intensificação. Diminutivo é tamanho, normalmente. Você pode intensificar com diminutivo, mas aí é outra história, eu não trago isso para cá não. Cuidado. Seja objetivo, não viaje. O grande problema da FGV, não deixe isso acontecer com você. Porque eu vejo muito aluno que não consegue ir bem na FGV, porque depois que aprende, começa a sair daquilo ali. Atenha-se ao que você está vendo, não viaja. Acredite nisso que eu coloquei aqui. Só com isso a gente vai resolver. Se a gente começar a criar mais teoria, você vai começar a viajar. Aí você não vai conseguir saber nem isso, tá? Então, Adri, se tiver diminutivo, tipo interessantezinho, tá tudo bem. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda por que a gente está fazendo isso aqui. A gente está fazendo o seguinte: quando o adjetivo é de relação, ele não aceita mais, menos, porque ele não é opinião.
E quando a gente dá opinião, é que a gente diz muito, mais, menos. É só isso que você tem que saber. Pronto, controle-se e venha. Venha para as questões. À direita havia um pequeno manguezal. Ó, vou colocar aqui que é para você não viajar, para você não ter recaída. Qualificação é opinião. Característica é observação. É aquilo que diz respeito a tamanho, cor. Lembra? Relação. Relação são as coisas do mundo. É aquele que deriva de substantivo e por quê? Porque ele está relacionado às coisas do mundo. E não aceita intensificação. Por quê? Porque ele não é opinião. Ele não é opinião. Tá bom. O de cima também não aceita intensificação, o adjetivo de característica. Eu não posso dizer muito verde. Ai, essa tua blusa tá muito verde. Por quê? Porque eu não estou dando opinião. Tá bom? Então vem. À direita havia um pequeno manguezal. Tá bom, pequeno é o quê? Qualidade, você está opinando? Característica, você está observando? Tem a ver com tamanho, cor? Tem. Então, ó, pequeno manguezal, eu estou falando do tamanho. Se é tamanho, ó, presta atenção. Não é porque veio antes que é uma opinião. Ó, tudo que diz respeito a tamanho é característica. Código 2. O pequeno seria diferente se eu dissesse assim. Você diz assim, ele é um pequeno. Peraí, ele é um pequeno. Deixa eu pensar num pequeno aqui. Pequeno funcionário. Da empresa. Desculpa, mas algumas coisas eu vou ter que parar e colocar para você, porque são coisas da FGV. Então, olha só, tem gente que decora que quando o adjetivo vem antes, ele é opinião, e não é o caso. Por isso essa letra A, essa letra A é briga de cachorro grande. Muita gente errou porque decorou um macete sem vergonha que eu já vi que dão por aí, que toda vez que o adjetivo vem antes, é qualificação, é opinião. Entendeu? Só que ele pode vir antes e estar ligado a tamanho. Nesse caso aí, pequeno manguezal. Então é código 2. É diferente de ele é um pequeno funcionário da empresa. Agora eu não estou dizendo que ele é um pequeno baixinho. Agora eu estou dizendo que ele é de pouco, a função dele não é uma função de alto nível, é de baixo nível. É pequeno funcionário. Então, aqui eu estou dando opinião. Aqui seria uma qualidade. Tá? Por favor. Outra coisa, toda vez que a gente falar em opinião, opinião pode ser opinião boa ou opinião ruim. Pode ser uma opinião positiva, qualidade, ou negativa. Não fique achando que qualidade, você tem boas qualidades, é o mesmo que dizer você tem qualidades. Não. Quando eu digo que você tem qualidade, pode ser qualidade ruim. Então, quando eu digo pequeno funcionário, isso é uma qualidade. Não é porque é ruim, não é positiva, é negativa, porque eu estou dizendo que ele é pequeno. Não é porque eu disse que ele é pequeno que isso não é qualidade. Qualidade ruim também é qualidade. Tá? Vá anotando tudo, confia em mim. Isso é discussão da FGV. Então, Dri, eu volto para cá. Pequeno manguezal. Você está vendo que o cara está observando, está descrevendo? Ó, à direita havia um pequeno manguezal. Quando ele fala pequeno manguezal, é o mesmo que manguezal pequeno. Colocar o adjetivo antes ou depois é tamanho do manguezal. Eu não estou opinando. Ai, manguezal, você ó, é fraquinho. Não. É diferente de ele é um pequeno funcionário da empresa. Fraquinho, não é o alto funcionário. Ele é um pequeno funcionário.
entendeu? Tudo que tem a ver com tamanho é caracterização, porque é descrição. O garoto encontrou uma pedrinha mais lisa. Veja, dependendo do adjetivo de característica, você pode modalizar. Por isso, ó, olhe para cá, tá vendo esse lisa? Olhe para o adjetivo. Quando você diz mais lisa, tá? Então não viaja ali com funcionário. Ah, Adriana, mas pode ser que ele esteja dizendo que funcionário é baixinho. Aí eu precisaria de um contexto específico. Quando você fala pequeno funcionário da empresa, não force a barra para errar. Ah, Adriana, eu tô achando que ele é um cara baixo. Não, você teria que falar diferente para o cara ser baixo. Da maneira como tá aí, é cargo, é subjetivo. Vem comigo, pare de viajar, vamos. FGV é um perigo. Ó, o garoto encontrou uma pedrinha mais lisa. Lisa não tem a ver com, ó, tudo que tem a ver com dimensão, tudo que tem a ver com matéria, superfície, cor. Quando ele diz que a pedrinha é lisa, eu estou falando da superfície da pedrinha. Então, eu estou observando. Tudo que é fruto de observação, é característica. Então, ó, observação, não é opinião. Código 2. Quando eu falo isso para você não viajar para o teu bem. Porque a FGV, cara, se deixar ela vir. Chega uma hora que você entra num transe, porque ela é um transe. Então eu falo pro teu bem, que eu sou mãe. Então, por isso que eu fico no seu pé. Ó, outra coisa que eu vou te falar. Sabe por que a banca fez essa maldade? Ela é cheia de maldades, mas eu tô aqui para te ajudar, para te pegar pela mão e te ajudar a não cair nas maldades dela e não virar uma pessoa viajandona. Porque aí você consegue passar. Ó, outra coisa, ó a maldade dela. Tá vendo esse mais? Isso aqui não é uma intensificação? Normalmente a intensificação não vem com a qualificação. Quando vem intensificação, normalmente não é qualidade, tipo mais bonito, mais inteligente. Normalmente, o mais não é qualidade? É. A maldade dela foi essa. Por quê? Porque você fala, cara, na qualidade, que vem com mais lisa, não está opinando, ele até está opinando no mais. Mas o lisa tem a ver com a superfície. Não é um julgamento, eu acho que é lisa. Qualificação seria julgamento, eu acho que é lisa. Ele não acha. Qualificação é o que muda de opinião para opinião. Lisa muda de opinião para opinião? Não. Lisa é aquilo que eu vejo. Pedra redonda, pedra verde, pedra lisa, mesmo com esse mais aí. Isso foi pegadinha da banca. Não é sempre que vier uma intensificação que vai ser uma qualidade. Houve uma intensificação, mas é uma característica por quê? Porque não é um julgamento da pedra. Só maldade da FGV. Indígena, ó, indígena, vem. Indígena, manda a seta para a aldeia. É adjetivo. Adjetivo de opinião, qualificação, é julgamento. Que é indígena para mim pode não ser para você? Não. É adjetivo de caracterização, ou seja, tamanho, cor. Não. É o quê? Não é relacionado às coisas de índio? Se é relacionado às coisas de índio, então é relação. Relação é aquele que se relaciona às coisas da vida. Vem de índio. Por isso que ele deriva de substantivo. Porque ele é relação. O macete é dizer que eu não poderia falar, eu não poderia intensificar. Eu poderia usar o muito, muito indígena? Não. Então, ele é um adjetivo de relação. Código 3. Vou colocar aqui o código. Vem.
país se viu com a necessidade de aumentar os gastos bélicos. Bélicos. Vamos de novo, ó. Estou revisando cada um deles. Ó. Bélico é qualidade? Tipo, gastos bélicos. O que é bélico para mim pode não ser para você. Não. Então, se não é julgamento de qualidade, é o que muda de opinião para opinião. Eu não estou julgando. Ah, eu acho que é bélico. Você não acha, não é isso? Tá. Bélico pode ser característica, tipo verde, azul, gordo, bélico? Não. Então, é relativo à guerra. Se é relativo à guerra, é de relação. Viu como vai ficando cada vez mais fácil? Ó, eu não poderia dizer gastos muito bélicos. Não. Por quê? Porque eu não estou opinando. E nuvens cinzentas. De novo, olhe para lá. É modalização. Eu tô dizendo assim, é opinião, tipo, nuvem cinzenta. Eu estou dizendo que é o meu julgamento. Eu acho cinzenta a nuvem. Não. Quando eu digo nuvens cinzentas, eu não estou falando da cor. Se é cor. Não tenha dúvida, porque é observação, eu estou vendo. Tudo que está ligado à observação tudo que está ligado à observação é característica. Código 2. Porque é um fato, é a cor. As borboletas mostram um voo desengonçado. E aí? Demais essa daí. Por exemplo, se você chega e fala assim, olha, o seu andar desengonçado, adorei, né? O que é o desengonçado? O que é desengonçado para mim, necessariamente é para você? Voo desengonçado, quando você fala desengonçado, é aquele voo que não é um voo padrão. Mas, veja, desengonçado é desengonçado para todo mundo? A maldade da questão é esse mostram. Cara, quando ele coloca esse mostram, parece que está descrevendo. Só que voo desengonçado, eu estou qualificando o voo. Aqui é a opinião. Entendeu? Por quê que é desengonçado? Para mim, não necessariamente vai ser para você. Isso é código 3. Opinião. Tanto é opinião que eu poderia dizer muito desengonçado. Olha como eu estou opinando. Ele é muito desengonçado, ele é mais desengonçado. Olha como varia de opinião para opinião o adjetivo de relação. O adjetivo de relação, ele varia de opinião para opinião. Desculpa, o adjetivo de qualificação. Porque quando eu digo, o voo é desengonçado para mim, eu achei pouco desengonçado, achei só um pouquinho. Aí o outro vai dizer, não, eu achei muito. É isso, entendeu? É diferente de cinzento, que é a cor. É diferente de lisa, que é a pedrinha lisa. Entendeu? Vem. Agora vai ser coisa linda. Prepare a caneta, porque a gente vai analisar cada alternativa. É assim que eu quero.